A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos de volta para mais um programa Mensagem de Fé. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, aqui da Igreja Videira de Cuiabá, e eu tenho a alegria de trazer ao seu coração mais este programa que vai alegrar o seu dia. E hoje nós vamos estar ministrando uma palavra de Deus com o tema Alegre-se sempre no Senhor. Nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre o fim da ansiedade. E eu quero que você fique ligadinho conosco até o final, pois Deus ele tem uma palavra para a sua vida. Esta ansiedade que você está passando, esses problemas que você tem enfrentado, o Senhor vai mudar o teu cativeiro em bênção. Ele vai trazer a paz que você precisa, a alegria para a sua vida e para a sua alma. E hoje eu quero convidar você, antes de nós iniciarmos a ministração da palavra, você fechar os seus olhos e nós falarmos com o Senhor um pouquinho. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós, pela alegria da tua salvação. Obrigado por ter escrito o nosso nome no livro da vida. Obrigado por nos oportunizar, vivermos uma vida de abundância, uma vida de refrigério, uma vida cheia da tua presença. Eu quero pedir ao Senhor que entronize o teu trono de glória em nossas vidas, que seja sempre, ó Pai, o nosso auxílio, seja sempre a nossa força, seja sempre a vida que flui em nós. Em nome de Jesus eu peço que esse programa Mensagem de Fé seja um programa abençoado e que a mensagem que for passada aqui seja uma mensagem cheia da presença do Senhor, cheia da glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Querido, você que está me ouvindo agora, se você estiver me ouvindo pelas redes sociais, pela página do Facebook PR Claudemir Ribeiro, eu vou pedir para você deixar um like, que é o joinha. E se você estiver também me ouvindo pelo meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, também deixa seu joinha. Você que ainda não é inscrito no canal, entra lá, se inscreva, é uma bênção. A alegria que nós temos é poder trazer uma palavra ao seu coração. Fique ligadinho que nós temos muito para falar a respeito das coisas de Deus para a sua vida. Como eu falei, nós estamos ministrando a respeito do fim da ansiedade. A ansiedade tem matado muitas pessoas. A ansiedade tem levado pessoas a delírios, né? E ceifando a sua própria vida. Chega ao ponto de ceifar a própria vida. E hoje eu quero, nesta quarta mensagem sobre o fim da ansiedade, quero falar com você sobre alegrar-se sempre no Senhor. Sabe, queridos, Deus usa todas as coisas para realizar a sua vontade. E hoje eu quero começar fazendo uma experiência com você. Eu quero pedir para você parar o que você está fazendo. Coloca agora um dedo sobre cada uma das suas têmporas. Você sabe o que é têmpora? Suas têmporas, aqui, ó, seus ouvidos, né? Fala assim, faça essa oração. Obrigado, Senhor, por minhas amígdalas. Obrigado, Senhor, pelos 2 grupos de neurônios em formas de amêndoas que residem dentro do meu cérebro. Eu não estaria vivo sem eles. Amém. Querido, a verdade é que você, nem eu, nós estaríamos vivos, né? Sem as nossas amígdalas. Graças às amígdalas, você corre em busca de proteção quando um urso pardo ruge, dá um passo para trás no meio-fio, quando um carro buzina, e abaixa a cabeça quando uma bola vem em sua direção. As suas amígdalas, elas funcionam como um sistema de alarme. Isso mesmo. Se um intruso quebrar uma janela ou forçar a porta da sua casa para abri-la, o seu sistema de segurança o avisa. Campainhas, alarmes, buzinas, luzes. Levante-se, saia, proteja-se. O sistema o adverte antes de você ter tempo para pensar no assunto. E as amígdalas, elas fazem o mesmo conosco. Nós não pensamos de modo consciente quando um carro está se aproximando. Sabia disso? Eu estou no meio do caminho, o carro é grande, eu sou pequeno, o carro é rápido, eu sou lento. É melhor se mexer. Então as amígdalas, elas provocam uma reação antes que saibamos que uma reação se faz necessária em nossas vidas. E quando elas ordenam, o resto do corpo reage.
nossas pupilas se dilatam, melhora toda a nossa visão, respiramos mais rapidamente, bombeamos mais o oxigênio para os pulmões, a nossa frequência cardíaca aumenta, injetando mais sangue no sistema. A adrenalina transforma-nos em Hércules, somos mais rápidos, mais fortes, mais capazes de escapar do perigo, da luta, graças à adrenalina. Então os vasos sanguíneos, queridos, eles são algo superficiais. Esses vasos sanguíneos, eles se contraem, reduzindo a perda de sangue relacionada a traumas nos momentos após a lesão. Até mesmo o sistema intestinal reage, às vezes de maneira constrangedora, descartando o peso desnecessário daquilo que almoçamos. Estamos prontos para lutar ou fugir subitamente, mais rápido, mais forte e mais alertas. Gostamos de nossas amígdalas, não é verdade? No entanto, queridos, não gostamos das que são supersensíveis. Não queremos um sistema em casa que fica disparando com uma simples brisa ou com o latido de um cachorro, não é verdade? Não queremos isso na nossa casa, nem queremos isso aqui na nossa cabeça. Elas veem uma mancha na pele e aí o que acontece? Imagina ser um câncer. Veem uma queda na economia, imagina ser uma recessão. Ouvem adolescentes reclamarem e concluem: eles estarão nas drogas antes de irem para a faculdade. Sabe qual é o nome disso, querido? Ansiedade constante. E essa ansiedade constante é o sistema de alarme mental que nunca desliga nas nossas vidas. A ansiedade, queridos, ela é algo limitada, né? A ansiedade limitada é útil para nossas vidas, mas uma ansiedade demais, a constante, não é. Nós precisamos o quê? Ser alertados para o perigo. O que não precisamos é viver sempre em estado de alerta. Eis o motivo. O que Deus fez? Deus criou o nosso cérebro. Para quê? Deus criou o nosso cérebro para se recompor. Recompor com substâncias naturais destinadas a elevar o humor e com tranquilizantes como dopamina e serotonina. Então eles restaram essas substâncias naturais aqui, elas restauram a alegria e a paz. Porém, se as amígdalas, elas nunca param, os tranquilizantes naturais nunca têm oportunidade de desempenhar o papel dele nas nossas vidas. Então o cérebro nunca reinicia. Então o que acontece com a gente? A gente fica nervoso, a gente fica confuso, fica inquieto. Essa é a má notícia. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia é esta, que eu quero trazer para a sua vida neste momento. Eu estou fazendo toda essa introdução para te mostrar que existe algo bom que Deus pode fazer nas nossas vidas. Deus pode acalmar as nossas amígdalas. Ele pode muito bem usar as palavras que o apóstolo Paulo deixou para isso. E quais foram as palavras, pastor Claudemir Ribeiro? O apóstolo Paulo, ele exorta-nos da seguinte forma, lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Não apenas em dias de pagamento, não é para você se alegrar só no dia que você tem dinheiro na conta, não é para você se alegrar só porque chegou sexta-feira, ou nos dias maravilhosos, ou no dia do seu aniversário, mas o Senhor, através da vida do apóstolo Paulo, ele deixou uma palavra para nós: alegre-se sempre no Senhor. Você não é o primeiro a ler essa palavra sempre e levantar a sobrancelha. Alegre-se sempre no Senhor? Sim, certo. Resmunga você, né? Como que eu vou alegrar no Senhor, sendo que eu estou aqui numa cama de hospital, ou meu pai, ou a minha mãe, ou meu irmão, o meu tio, o meu amigo, está lá na cama do hospital agora, né? Sendo ali medicado ou sendo entubado ali por conta do coronavírus? Como? Suspira um pai desempregado. Como que eu vou me alegrar no Senhor, sendo que eu não tenho meu emprego, não tenho como ir trabalhar? Eu estava conversando esses dias com um amigo meu, o irmão Marcelo Pires,
muito amigo meu aqui de Cuiabá, e ele ficou aí 6 meses esperando um serviço, uma vaga de emprego. Havia uma promessa para ele trabalha envolvido com política, e havia uma proposta de emprego para ele estar assumindo uma vaga na prefeitura. Ele já havia sido secretário adjunto de cultura e estava esperando voltar. E um dia desse eu encontrei com ele e ele falou para mim assim: pastor Claudemir Ribeiro, eu fui chamado, eu estou contratado no gabinete de um deputado muito conhecido aqui no estado de Mato Grosso. Eles me contrataram para trabalhar, e eu confesso para você que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu nunca havia me visto parado sem trabalhar dentro de casa. É muito ruim. Então como que um pai de família, um homem casado com seus filhos, com seus compromissos, ele vai se alegrar no Senhor, ele parado sem um emprego? Sempre? Como que eu vou me alegrar sempre no Senhor? Pergunta a mãe de uma criança que nasceu com uma deficiência, com mal de Alzheimer, ou com problema na cabeça, ou com problema físico, sem poder andar. Uma coisa é se alegrar no Senhor quando a vida está boa, mas e quando o mar não está para peixe, pastor? Sabe, queridos, eu quero citar alguns exemplos bíblicos para você lembrar que Deus se preocupa com você, para você lembrar que esse não é o seu fim, para você lembrar que ainda existe uma solução para você. Você não precisa viver ansioso, você não precisa acabar sua vida com ansiedade. José conheceu esse desafio. José, ele foi um herói do Antigo Testamento. Ele antecedeu o apóstolo Paulo. Sabe quantos séculos antes do apóstolo Paulo? Em quase 20 séculos, em quase 2000 anos, José, ele viveu, mas ambos conheceram o desafio da prisão. O cárcere de José, queridos, era muito úmido e muito escuro. O cárcere de José era um calabouço subterrâneo e sem janelas, e com comida estragada e água amarga. Esse era a prisão de José. Ele não tinha saída e não tinha amigo para ajudá-lo. Ele pensou até que tivesse amigo. Ele havia feito amizade com 2 homens da corte de Faraó, onde um desses homens era copeiro e o outro era padeiro, e ambos estavam angustiados com seus sonhos. José tinha o dom de interpretar sonhos e ofereceu para ajudar. Ele tinha uma má notícia para o padeiro. E qual foi a má notícia para o padeiro? Ele falou assim: padeiro, coloca os seus assuntos em dias, porque você vai morrer. E ele pegou e entregou uma boa notícia para o copeiro. Falou: copeiro, faz as malas rápido, viu? Faz muito rápido a mala. Você vai voltar para a casa do faraó. E José pediu ali ao copeiro que intercedesse por ele ali na prisão. E o copeiro, naquele momento ali da conversa, até concordou com José. E o coração do José disparou com isso. As suas esperanças aumentaram. Ele não tirava os olhos da porta da prisão, esperando ser libertado a qualquer momento. Foi assim os próximos dias de José. Só que o coração do chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, ele esqueceu-se de José. Você vai ver isso lá no livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 23. Ao que parece, o mesmo aconteceu com todos os demais. A história de José é de abandono. Seus irmãos não gostavam de seus sonhos e de seu excesso de confiança, e haviam decidido tirar a sua vida, jogá-lo em um poço. Se a ganância deles não tivesse sido um pouquinho maior, queridos, do que a sede de sangue, José teria morrido lá naquele poço que ele foi lançado pelos seus irmãos. Quando tiveram a chance de vendê-lo para os mercadores viajantes, eles fizeram isso. Venderam José ali para os mercadores viajantes, para os ismaelitas que passavam por ali. E o pai de José, Isaac, ele ficou totalmente à parte.
esperaríamos ler sobre a súbita aparição de Jacó, não é verdade? Procurando pelo filho, resgatando e levando para casa. Só que nós não lemos isso. Por quê? Porque Jacó não apareceu. Simplesmente Jacó desapareceu. E José foi levado ali para o Egito e leiloado como se ele fosse um animal de fazenda. Para pensar, queridos. Deus havia chamado Abraão, tinha feito promessas para Abraão. Falou que Abraão seria pai de multidões. Abraão quer dizer pai de multidões. Deus havia falado que todos os reinos da terra seriam abençoados através da família de Abraão. Agora um bisneto de Abraão foi vendido para quem ofereceu o preço mais alto, o maior preço. Olha que coisa terrível, hein? Vendido como uma mercadoria. Mesmo assim, ele se saiu bem. Por que ele se saiu bem? Porque quando ele chegou ali na prisão, na casa de Potifar, que foi ali o Senhor que comprou José, ele ali se saiu, ele creu na promessa do Senhor e conseguiu desenvolver o seu relacionamento ali que ele tinha com o Senhor. E ele chegou ao topo da casa de Potifar. E aí o que aconteceu? A dona da casa, ela pôs os olhos nele. Ela agiu de má fé com José. E José, ele largou aquela mulher falando sozinho. Por quê? Porque aquela mulher queria se deitar com ele. E ele fugiu, deixou aquela mulher segurando o manto que ele usava e foi embora. E a mulher de Potifar o acusou de tentar estuprá-lo. E o seu marido ficou do lado dessa mulher e jogou José na prisão. E José foi preso por um crime que ele não havia cometido. Ainda assim, queridos, ele não desistiu. Ainda assim, ele tornou-se um prisioneiro exemplar ali naquela prisão. Sabe por quê? Porque ele cria que uma hora daquelas, o milagre dele viria sobre a sua vida. E ele arrumava ali a sua cama, ele fazia amigos e causou uma boa impressão ali no carcereiro, que o reconheceu como prisioneiro do mês e pegou ele e promoveu como o encarregado dos presos. E José, queridos, ele conheceu ali o copeiro e pediu ajuda para o copeiro, e o copeiro aceitou ajudá-lo, mas logo se esqueceu, e a crueldade pesou mais ainda na balança. José padeceu, sabe por quanto tempo depois que o copeiro voltou para o palácio real? José padeceu por mais 2 anos na prisão, sem notícia alguma e sem solução para o seu problema. 2 anos, queridos, 2 anos, muito tempo para desistir, não é verdade? Muito tempo para o mundo ficar em cinza, muito tempo para as gárgulas do medo aparecerem nas nossas vidas. Muito tempo para se perguntar: é assim que Deus trata os seus filhos? Essa é a recompensa de Deus pela minha boa conduta, por eu me portar como filho de Deus? Você faz o melhor e é isso que você ganha? Uma cela de prisão e uma cama dura? Se fosse nós resmungaríamos desse jeito, não é verdade? Se José fez essa pergunta, nós não sabemos. Mas se você as fizer, você não vai ser o único. Um pastor com sua esposa, eles passaram a maior parte da noite anterior da sua vida ouvindo uma mulher, enquanto ela lhes contava sobre o caso mais recente que o seu marido, que havia acontecido ali com o seu marido. Ela falando: essa é a 3ª vez que ele flerta com alguém, pastor. Ela pensou que eles já haviam superado ali a infidelidade. A ponte da confiança estava recebendo novo cimento e reforço. Eles estavam conversando mais, brigando raramente. E ali parecia até a vida estava indo bem. Então ela viu a fatura ali do cartão do marido e o confrontou. Ele ficou na defensiva. Ela perdeu o controle e ele foi embora de casa. Foi uma confusão só. E essa irmã perguntou para o pastor entre soluços: onde é que está Deus nisso, pastor? Aonde é que Deus foi parar nessa situação? E você, querido?
Você não foi jogado na prisão como José, mas talvez você tenha sido ao acabar novamente nos Alcoólicos Anônimos, ou em um abrigo para mulheres, ou na fila do desemprego, ou na porta do hospital. E você se pergunta: eu acredito em Deus, e Ele sabe disso, e Ele se importa. Sabe, queridos, alguns pensadores, o deísmo diz que não, diz que Deus criou o universo e depois o abandonou. Existem alguns chamados os panteístas, né? Diz que não também, a criação não tem história nem propósito em si mesma, ela é apenas uma parte de Deus. E o ateísmo? O ateísmo diz que não também. Não é de surpreender, queridos, que a filosofia que rejeita a existência de um Deus, ela irá por sua vez rejeitar a possibilidade de um plano divino para as nossas vidas. Agora olha só, o que o cristianismo ele fala? Por outro lado, queridos, o cristianismo ele diz: sim, existe um Deus. Sim, esse Deus está pessoalmente e poderosamente envolvido com a sua criação. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que o Filho, que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus, e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Olha aqui, queridos, essa palavra grega aqui, como sustentando, ela é um termo muito usado no Novo Testamento para palavra carregando ou trazendo. Então, os amigos, eles carregaram o paralítico até Jesus, e os servos trouxeram vinho ao encarregado da festa. Nós vemos no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 18, e João 2, versículo 8, né? Eles sustentaram o homem e o vinho, garantiram a entrega segura. Então, dizer que Jesus está sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, queridos, é dizer que Ele está levando a cada um de nós que somos o objeto da criação para um objetivo, para um propósito desejado pelo nosso Deus. O uso desse gerúndio, né, implica que Jesus está continuamente. Então é uma ação ativa na sua criação. Ele nunca parou, ele continua, ele exerce a supremacia de todas as coisas. Distante, diferente, Deus não. A Bíblia fala que Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. É só você abrir a Bíblia lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17. Se Deus quisesse se distanciar, queridos, a criação entraria em colapso, o mundo entraria em colapso, a sua resignação significaria, sabe o que? A nossa evaporação. Atos capítulo 17, versículo 28 fala: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Por causa dele, a água permanece molhada e as rochas permanecem firmes. As leis da gravidade e da termodinâmica não mudam de geração em geração. Com sua mão no leme da criação, a primavera ainda vem depois do inverno, e o inverno vem depois do outono. Há uma ordem para o universo. Sabe, queridos e queridas do Senhor, e minha ovelha que está me ouvindo agora, Deus sustenta todas as coisas. Deus sustenta para o universo, Deus sustenta todas as coisas, Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. É assim que diz a palavra do Senhor lá em Efésios 1:11. Isso aqui é muito fundamental para cada um de nós sabermos, para cada um de nós olharmos e vermos essa verdade do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, Ele usa todas as coisas para realizar a sua vontade. Esse problema que você está passando mesmo, essa situação que você está vivendo agora, calamitosa, sabe? Você pode falar assim: pastor, eu estou no fundo do poço.
Eu estou lá onde não tem mais jeito, sabe, querido? É nesse lugar onde Deus vai operar. Eu sempre falo isso. Se para a sua vida estar bem, precisa de alguma cooperação sua, não é Deus fazendo. Deus, Ele quer fazer. Deus, Ele é o Deus do impossível. Aquilo que você pode fazer, você vai fazer. Agora, o que for de Deus, Ele vai fazer. Ele vai agir na sua vida. Ele usa todas as coisas, todas as circunstâncias para realizar a vontade dEle. Esse verbo faz vem da palavra grega energel. Deus é a energia, Deus é a força dinâmica que está por trás de todas as coisas, toda a força que está por trás de todas as coisas é Deus. Pode olhar dessa forma. Nenhum momento, lembra disso, nenhum momento, nenhum evento, nenhum detalhe foge da sua provisão. Ele está diante do universo como um regente, diante da orquestra sinfônica, chamando os elementos a desempenharem o seu papel na reprise divina. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. É o que diz a palavra do Senhor lá em Salmo 104, os versos 14 e 15. E continua ainda lá em Mateus 5, versículo 45, a palavra diz que é Deus quem faz raiar o sol, o seu sol, sobre as pessoas boas e sobre as pessoas más. É Deus que faz vir a chuva sobre os justos e sobre os injustos. É Deus que alimenta os pássaros. É só você olhar em Mateus 6, 26. É Ele que observa os pardais. Olhar em Mateus 10, 29. Sabe, querido, eu quero dizer para você neste momento, Deus é o responsável por tudo, até pelos detalhes da sua vida, e não existe um detalhe que vai passar em branco, porque Deus, Ele é fiel, e Ele é poderoso para transformar a sua tristeza em alegria. Ele é poderoso para transformar o seu choro em júbilo, e Ele vai tirar você desse deserto que você está passando e está enfrentando agora. Ele não está elaborando esse plano enquanto segue em frente. Ele não dá corda no relógio e vai embora. Sabe, queridos, o nosso Deus, conforme diz a palavra do Senhor lá em Daniel 5, 21, ele diz assim: o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. E aí o Salmo 75, verso 7 fala que Ele julga. Ele humilha a um e a outro Ele exalta. E Jeremias 30, 24 fala que a ira do Senhor não se afastará até que Ele tenha completado os seus propósitos. Veja, querido, esses verbos que eu acabei de falar aqui, nessas palavras, eles são verbos rígidos. Olha só, Deus domina, Deus coloca, Deus julga, Deus completa. Esses termos aqui que eles atestam, sabe o que? A existência de um ser superior, de um arquiteto e de um plano celestial. E esse plano inclui você. Nele fomos também escolhidos por Deus, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. É assim que diz a palavra do Senhor em Efésios 1:11. Então, meu amado, se Deus está no comando, talvez você venha com a pergunta dessa forma para mim: se Deus está no comando, pastor, por que será que José foi para a prisão? Por que o casamento de nosso amigo está com problemas? Por que Deus permite tanta doença? Porque essas enfermidades, essa situação do coronavírus está vindo, está passando, entrando nas casas. Tem casas, irmãos, que eu estava conversando com um jovem na segunda-feira, o irmão lá do Pedra 90,
e ele é líder de célula, e ele falou para mim assim: pastor, eu estava plantando uma igreja lá em Jangada, no município de Jangada, e eu estava com uma célula com 19 pessoas, das 19, 10 morreram. 10 morreram de coronavírus. E às vezes a gente vem com uma pergunta assim, nós perguntamos: por que Deus permite que esses desafios surjam no nosso caminho? O Deus tão poderoso, Ele não poderia impedir essa quantidade avassaladora de mortes? São os questionamentos que vêm. Não é só você que faz essa pergunta. Constantemente nós somos pegos fazendo esse tipo de pergunta. Sabe, queridos, Deus não podia impedir? Não. Se servirem ao propósito maior, se essa situação que nós temos enfrentado agora, essa situação de pandemia, de crise mundial, servir para um propósito maior, Deus não vai pôr a mão. Você se lembra do resto da história? Quando o faraó ficou angustiado com os sonhos que ele teve, o copeiro se lembrou do pedido de José. Faraó teve um sonho, e ele mencionou José ao faraó, e com a mesma rapidez com que você consegue dizer a palavra providência, José passou da prisão para o palácio. Por quê? Porque José, queridos, ele interpretou o sonho de Faraó, que era um prenúncio da fome que viria não só sobre o reino do Egito, mas sobre toda a face da terra. E o que Faraó fez? Faraó promoveu José, o prisioneiro, a primeiro-ministro. E José atravessou a crise que a terra enfrentou com êxito total. E ele não só salvou apenas os egípcios, mas salvou toda a população do mundo oriental daquela época, e também a sua família, a família de Jacó. Anos mais tarde, José diria aos seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, meu querido. E eu quero falar isso para você também. Não tenha medo. Às vezes tem pessoas feito coisas contra você, achando que vai te afetar, te acabar, te massacrar, te extirpar. Mas creia que é para a preservação da vida de muitos que aconteceu isso. E aí ele disse assim, olha, fechando o versículo 20, Gênesis 50, versículo 20 e 21, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Duas palavras no coração dessa passagem revelam o coração da esperança providencial. E quais são essas palavras? Mas Deus, vocês planejaram o mal para mim, mas Deus, Ele usou o mal para o bem. Mas Deus tornou o mal para bem. Mas Deus, Ele tornou essa situação que você está passando hoje para uma situação boa, perfeita e agradável. Deus fez isso com você. Mas Deus, o que era intentado como mal, tornou-se em bem. Por quê? Porque José manteve Deus no meio de suas circunstâncias. O que falta em nós então hoje? Falta nós mantermos Deus no meio das circunstâncias. Nós não devemos afastarmos Deus da equação nunca nas nossas vidas. Aí você não afastando Deus, pode vir um pouquinho de ansiedade, mas essa ansiedade não vai ser o teu estilo de vida, ela vai ser passageira e momentânea. José via os sofrimentos de sua vida pela lente da providência divina. Eu posso pedir para você fazer o mesmo, querido? Se você não fizer, sabe o que vai acontecer com você? A ansiedade, ela irá persegui-lo todos os dias da sua vida. Sinceramente, eu não tenho palavras aqui para argumentar contra o estresse do ateu ou do agnóstico. Eu não tenho. O que alivia a ansiedade dele será o quê? A yoga, os exercícios de respiração profunda, velas para aliviar o estresse? O que será?
é como um cavaleiro, né, em combate, com um palito de dentes no lugar de uma lança. Talvez seja assim, né, na vida dessas pessoas. Eu quero dizer para você o seguinte, queridos: a soberania de Deus, por outro lado, quando nós cremos, quando nós trazemos Deus para dentro da equação, quando nós alegramos no Senhor, né, quando nós convidamos a lutar contra o ataque de aflição, com a espada que tem as palavras, mas Deus gravada nela, você pode ter certeza de uma coisa: a sua empresa pode estar até reduzindo o pessoal, cortando, tendo corte, mas Deus ainda é soberano, Ele não vai deixar a empresa fechar. O câncer voltou, mas Deus ainda ocupa o lugar de trono, Ele vai arrancar toda a raiz do câncer da sua vida. Sabe, queridos, você pode ter sido o maior idiota durante os primeiros anos do seu casamento, mas olha só, sabe o que vai acontecer? Mas Deus vai te reposicionar e você vai ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor governante, o melhor sacerdote da sua casa e da sua família. Você pode dizer assim: eu era uma pessoa ansiosa, perturbada, mas Deus tem me dado hoje, né, coragem. Hoje Deus tem tirado a ansiedade e tem transbordado o meu ser com a alegria dele, e eu vivo triunfante. Os irmãos tinham toda a intenção do mundo ali, os irmãos de José, de acabar com José, mas Deus, Ele em sua providência, Ele usou o mal que aqueles homens, aqueles irmãos de José intentaram contra ele, usou o mal para o bem. Ele nunca roubou o livre-arbítrio dos irmãos, nunca lhes impôs a sua natureza, mas também não permitiu que o pecado e a natureza de pecado deles ditassem a ordem do dia em relação à vida de José. Ele redirecionou o mal que veio sobre ele para o bem. Sabe, meu querido e minha querida, Deus usa todas as coisas para cumprir o seu propósito. Deus não será dissuadido de seu plano de sustentar e levar a criação à glória que Ele intenta para ela. A maior prova da providência, queridos, é a morte de Cristo lá na cruz. Nenhuma ação foi pior, nenhum outro dia da história da humanidade foi tão escuro. Contudo, Deus não só sabia da crucificação, como Deus também a ordenou. Como disse Pedro aos assassinos: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. É o que está lá em Atos capítulo 2, versículos 22, 23 e 24. Todos pensaram que a vida de Jesus havia chegado ao fim, mas Deus não. Deus não. Seu filho foi morto, foi sepultado, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus tomou a crucificação da sexta-feira e transformou-a na celebração do domingo. Aleluia, glórias a Deus. Ele não pode mudar agora, nesse exato momento, a sua situação, querido. Eu lamento pela dor que a vida lhe deu, pelos percalços que a vida trouxe para você. Eu sinto muito se os seus pais te abandonaram. Eu sinto muito se o seu professor te ignorou lá na escola, lançando palavras de maldição sobre a sua vida. Eu sinto muito se o seu cônjuge, ele disse no dia do seu casamento que aceitava a viver com você na alegria, na dor, na doença, até que a morte o separe. Mas depois do dia do casamento ele disse: não aceito todos os dias depois dele. Eu sinto muito se você foi tocado ou tocada de forma inapropriada, ou se você foi alvo de um escárnio intencional, ou você foi demitido injustamente. Eu sinto muito se você se acabou no Egito. Mas a história de José nos ensina, queridos, que temos uma escolha.
Essa história que eu acabei de ministrar, que eu estou acabando de ministrar e contar para você, ela nos mostra que eu e você, nós temos uma escolha. Nós podemos usar a nossa mágoa ou a nossa esperança. Podemos nos abastecer de nossa desgraça ou nos revestir das providências de Deus para as nossas vidas. Nós podemos nos render ao caos da vida ou nos inclinar para o plano perfeito de Deus. E podemos crer nesta promessa: Deus age em todas as coisas para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É assim que a palavra do Senhor fala para nós. Tem uma loja, tem algumas lojas famosas, numa cidade chamada Bruxelas, lá na Bélgica, e nela tem alguns recintos que são dedicados à fiação das rendas mais belas, com os desenhos mais delicados. Esses recintos, queridos, eles são completamente escuros, com exceção da luz natural vinda da janela solitária. Somente uma fiandeira fica sentada no local. A luz cai sobre o desenho enquanto ela permanece no escuro. Sabe, queridos, eu quero dizer para você com essa história, essa ilustração, que Deus permitiu um tempo de escuridão no mundo em que você vive. Deus permitiu. E se Deus permitiu, queridos, Ele tem um propósito nisso. Você olha, mas não pode vê-lo. Você só vê a trama das circunstâncias tecidas e entrelaçadas e talvez questione o objetivo por trás desse ou daquele fio. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus, Ele tem um padrão. Deus, Ele tem um plano. Ele não acabou. Mas quando Deus tiver acabado, a renda ficará linda. Pode ter certeza disso. Alguns anos atrás, eu ouvi essa história de um pastor. Ele fez uma visita especial lá em Israel, quando ele estava fazendo uma viagem para Jerusalém, ali para Israel, e ele foi a um hotel chamado American Colony. E ele disse que estava ali em Israel com uma lista longa de lugares para visitar. Mas no topo da lista estava uma visita ao saguão do American Colony Hotel. E ele colocou ali em seu roteiro. Por quê? Porque ele queria ver o manuscrito que está pendurado na parede, emoldurado e à vista de todas as pessoas. Ele queria ver aquilo ali. De quem era esse manuscrito? Esse manuscrito era de um homem chamado Horácio Spafford. Ele escreveu a letra de uma canção sem imaginar que essa letra se tornaria as palavras dos hinos mais queridos do mundo. Spafford foi um advogado próspero e ele era presbítero da igreja presbiteriana. E lá no ano de 1871, ele e a sua esposa Ana sofreram perdas trágicas num incêndio ocorrido em Chicago. Em novembro, Horácio ele ficou em casa para cuidar de alguns negócios. No dia 2 de dezembro, ele recebeu um telegrama da esposa que começava assim: a única que se salvou, o que farei? Ele logo ficou sabendo que o navio que a sua esposa estava havia colidido com uma embarcação britânica e tinha afundado. Suas 4 filhas se afogaram, mas Ana sobreviveu, a sua esposa. Ele partiu para a Inglaterra a fim de trazer sua esposa de volta para casa. E no caminho, enquanto ele estava no navio, ele escreveu a letra de um hino que se tornou um hino, uma grande providência de Deus. O nome do louvor, a grande providência de Deus. Eu quero dizer para a sua vida hoje, você que tem chegado até aqui no final dessa mensagem, Deus tem grande providência para a sua vida. Alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor. Esse mal que está vindo te abatendo, que está causando essa ansiedade maluca na sua vida, vai passar. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a sua vida agora. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento e orar assim comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem se preocupado com cada um de nós. Eu sei, Senhor, que cada ansiedade, cada situação dessa vai passar.
O Senhor tem algo bom, algo glorioso para fazer sobre mim, sobre a minha vida, sobre cada um dos meus amigos, sobre a minha família, sobre os meus negócios. Senhor, quantos levantes do inimigo tem vindo para nos atrofiar, para nos colocar para baixo, mas nesse instante eu clamo pela misericórdia do Senhor. Nesse instante eu clamo pela presença do Senhor, a presença que tem marcado as nossas vidas, a presença que tem nos reestruturado e nos refeito e nos reposicionado. Obrigado, Senhor, por ter nos convencido de que nós éramos pecadores e de que nós precisávamos da sua justiça e de que nós vamos herdar a vida eterna através de Jesus Cristo. Obrigado por termos o nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado por desfrutar das maravilhas eternais. Obrigado, Senhor, pela minha família, a família da fé também, Senhor, pelos meus pastores, pastora Luísa, pastora Márcia, pastor Christian e a pastora Jaqueline, o pastor Alessandro Dotto e a pastora Naline, o pastor Washington e a pastora Paula, o pastor Heitor, a sua esposa Priscila, a minha vida, a minha esposa, meus filhos, meu pai, meu Deus, meu irmão, sua família, meu Deus, todas aquelas pessoas que participam da minha vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem dado a mim de ministrar a tua palavra, pela Rádio Adorai FM 106.9. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem dado para mim, para ministrar a tua palavra também nas redes sociais, na página do Facebook PR Claudemir Ribeiro e também no canal do YouTube Claudemir Ribeiro. Obrigado por esta vida que tem me ouvido até agora, Senhor. Cuida dela, tira todo o mal-estar, Senhor, dela agora. Cobre ela com o teu sangue, meu Deus, livra ela de todo o mal e todo o perigo. Coloque, Senhor, os teus anjos ao seu redor, protegendo-as e guardando. E tira, Senhor, tira todo o pensamento maligno das suas cabeças, ó Pai, e que eles possam voltar os seus corações para Ti, que é o único Deus, o autor e consumador da nossa fé. Eu oro em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe sua vida, queridos. Palavra gloriosa, né? Maravilhosa, que o Senhor tem dado a cada um de nós. Eu quero lembrar você que está me assistindo ou me ouvindo neste momento, que nós estamos em um projeto chamado Gideões Conectados. Esse projeto é um projeto abençoado e eu gostaria muito de poder contar com você. Eu gostaria muito de que você fizesse parte desse projeto. Como é o projeto Gideões Conectados? O projeto Gideões Conectados é um projeto de grupo de irmãos que tem no coração evangelizar através da pregação da palavra de Deus. E nós estamos fazendo de que forma? Esta mensagem que está sendo ministrada pela Rádio Adorai, que nós temos ministrado aqui, nós estamos pegando essa mensagem e colocando nas plataformas digitais e impulsionando elas. E a forma de participação das pessoas que têm isso no coração, de levar a outras vidas o amor de Deus, é ofertando R$30 por mês. R$30, ou seja, R$1 por dia. E você ofertando este valor, nós vamos estar impulsionando essas pregações nas plataformas digitais e mais pessoas serão alcançadas. Só para vocês terem uma ideia, agora, nesse momento que eu estou gravando esta ministração, houve o encerramento de um dos nossos impulsionamentos. Nós tivemos quase 2.500 pessoas alcançadas com uma pregação. 2.500 pessoas, queridos. E olha só, eu tenho feito esse convite, tem espaço. Você quer, pastor, eu não consigo ofertar R$30, consigo 20. Entra em contato comigo no telefone 65 999 65 999 695100 65 999 695100. Você pode ofertar qualquer valor. O valor que você ofertar, nós vamos colocar ali na plataforma digital. Hoje nós começamos pela plataforma do Facebook, né? E Deus tem sido honrado, porque nós temos alcançado muitas pessoas com essas primeiras pessoas que entraram para o projeto. Hoje nós temos aí, esse primeiro mês de projeto, 23 Gideões já, né? E nós queremos alcançar o número de 300.
Gideões. Por isso eu faço o apelo para você, você que está me ouvindo agora, tanto pela plataforma digital como pela Rádio Adorai, entre em contato comigo para nós estarmos te colocando neste projeto glorioso, e você vai ser um dos financiadores, patrocinadores, para que esta obra, essa palavra de Deus chegue em outros corações. O que você tem achado dessa palavra? Deus tem falado com você? Você tem achado que essa palavra é verdadeiramente a palavra de Deus? Ou é uma construção de homem para te engambelar? Como que você tem achado? Porque aqui eu venho pregar a palavra de Deus. Então, se você tem sido revestido pelo poder de Deus, transmitido através dessa palavra, e você quer ser um semeador para que esta palavra alcance outras vidas, eu o convido, quero que você faça parte desse time comigo, tá bom? Então entre em contato comigo, seja você um Gideão conectado, através do telefone 65 999 69 5100, 65 999 69 5100, tá bom? Deus te abençoe em Cristo Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e te torne instrumento de sua paz, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E em todo tempo, em todo momento, você possa dizer com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Deus abençoe sua vida, queridos. Em nome de Jesus, Shalom Adonai.